Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais. Boa noite a todos, boa noite, Nilzeli. Vamos aguardar mais 5 minutinhos, a gente começa a nossa palestra, tá bom? Vamos daqui um pouquinho dar os recados. Boa noite, Nilzeli. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde Ah, não uso isso. Não uso de dedão. Pedro, tu me amas. Olha, já entrou aqui, já, ó. Já entrou aqui. Pedro, Aqui entrou. tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção.
Boa noite a todos e a todas que estão aqui na sala, nossa palestrante, a Nilzeli. Hoje nós estamos iniciando a 13ª Semana Cultural Espírita. E diferente das 12 primeiras, né? Bem diferente das 12 primeiras. Nós costumamos fazer a Semana Cultural em outubro, junto com a Feira do Livro no Bebedouro Shopping, mais a Feira do Livro Volante, né, que conforme tem palestra em Itaiaçu, em Itaiúva, em Monte Azul, em Viradouro, em Pitangueiras, a gente vai também levando parte dos livros para lá. Tal. Esse ano, sem a Feira do Livro, né, não teremos a Feira do Livro presencial aí, mas as palestras sim. E nós organizamos, como o público acaba se repetindo, né, por serem lives, nós organizamos 6 palestras, né, 6 eventos, 5 palestras e uma live musical. Nós vamos divulgar agora, vamos divulgar no final e gostaríamos que vocês compartilhassem, né, o link para que as pessoas possam assistir. Amanhã nós temos o Renato Vernatti, da cidade de Bauru. Ele é professor universitário, doutor em educação e vai falar conosco. Na quarta-feira, nós teremos a Denise Lino, de Campina Grande, na Paraíba, também professora universitária, escritora espírita, vai estar conosco na quarta-feira. Na sexta-feira, nós temos a Sandra Nogueira, da cidade de Barretos, né, nossa companheira dirigente da USE de lá, sempre conosco nos eventos aqui da nossa região. No sábado, nós teremos uma live musical com o grupo Gotas de Amor, né, que nasceu ligado à Mocidade Espírita de Bebedouro, e no domingo nós encerramos com a Sandra Della Pola, que é uma palestrante, escritora. É só assinar aqui, carinha de tal. Edmir, abre seu microfone, por gentileza. Tem um outro microfone aberto aí. Muito obrigado por avisar. Vocês não ouviram nada que eu falei? Tem que começar de novo? Então vamos lá, vamos começar novamente aqui. Pessoal, boa noite novamente. Eu não sei se eu fechei o meu microfone no meio da minha fala ou se ele já estava fechado. Estou dizendo que hoje nós estamos iniciando, então, a 13ª Semana Cultural Espírita, e eu estava falando da programação. O Vitor falou que eu falei da programação, parou no final. Acho que eu devo ter batido a mão aqui. Então, nós temos a live musical, eles estão dizendo aqui, a Roberta e a Giovana, que eu parei na live musical do sábado, com o grupo Gotas de Amor. E no domingo, o encerramento com a Sandra Della Pola, que é advogada, professora universitária, escritora espírita, de Porto Alegre. Então, são as 6 lives. Não teremos lives nem na terça, nem na quinta. Começamos hoje, terminamos no domingo que vem, mas não teremos na terça e na quinta-feira. Nós temos agora 49 pessoas na sala. Sabemos que a maioria das pessoas assistem pelo Facebook, mas é gostoso, inclusive, para o palestrante que alguns estejam aqui na sala. Então, hoje, as casas que estão aqui representadas, claro, todas podem entrar, mas todo dia nós vamos citar algumas casas. E hoje é o Centro Espírita do Calvário ao Céu, o Centro Assistencial Espírita A Caminho da Luz, o Centro Espírita da Terra à Luz, da cidade de Itaiúba, os 2 primeiros de Bebedouro, né? E o Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, da cidade de Itaiaçu. Então, os nossos amigos de Itaiaçu, os nossos amigos de Itaiúva, os nossos amigos do Centro Espírita A Caminho da Luz, aqui de Bebedouro e do Calvário ao Céu, são hoje os homenageados pela palestra da Nilzeli. Então, nós vamos fazer vamos fazer a prece, vamos apresentar a Roseli
Nossa, estou tropeçando nas palavras hoje. Vamos apresentar a Nilzeli e depois, no final, nós voltaremos para reforçar esses recados das próximas lives. Vamos então todos elevar o pensamento, e a gente sempre fala, e como não está tendo as palestras presenciais, se você colocar um copo de água aí, durante a prece inicial, a prece final, com certeza a espiritualidade estará visitando todos os lares e aplicando o passe sem a presença dos encarnados, né? Mas o passe espiritual será levado a todos os lares que estão em sintonia nesse momento. Então vamos elevar o pensamento a Deus, vamos pensar na figura do Mestre Jesus, vamos nos imaginar sentados em torno dele, ouvindo as suas palavras. Dessa maneira, abrimos a nossa mente, as nossas emoções para os ensinamentos da noite, Senhor. Pedindo para que saibamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que for compartilhado pela nossa irmã, companheira de São Carlos, a Nilzeli. Pedimos por ela, pedimos pela família dela e de todos que estão aqui presentes neste evento, que estão de alguma maneira se reunindo em teu nome, Mestre. Assim sendo, gratos, iniciamos a atividade desta noite. Vou pedir para os meninos colocarem para gravar, não sei se é o Guilherme, a Simone. Nós temos uma equipe aqui de trabalho, o Vitor Gomes, a Simone e o Guilherme são os responsáveis técnicos aí. A Patrícia Prado, responsável pelo material de divulgação, né? E hoje estamos recebendo a Nilzeli. Nilzeli, ela ela gosta de ser apresentada sem muitas atividades, né? É formada em administração pública, é secretária, aprendiz do Evangelho e servidora na Seara Espírita. Também é dirigente, uma das dirigentes da USA Intermunicipal de São Carlos, né? Sempre nos encontramos, ela representando a USA de São Carlos. Nilzeli Neri Mancini vai falar para a gente hoje de um tema muito interessante, a vontade e a harmonia espiritual. Seja bem-vinda, a nossa amiga, a palavra é sua. Nós pedimos, só uma coisinha, pedimos para que vocês deixem as câmeras desligadas e os microfones também, tá bom? Pois não. Boa noite, Edmir, boa noite, amigos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, muita honra, obrigada pelo convite, e esperamos aí que a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia, esteja conosco, nos auxiliando na exposição e a cada um na captação daquilo que for possível, que fizer sentido ao coração, à alma, né, sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto que a mim é muito caro, porque quando nós cuidamos da saúde, isso torna a nossa vida mais fácil em todos os sentidos, não é verdade? Mas quando nós sentimos que falta algo à alma, nós vamos buscar a harmonia, né? Então, essa palavra, harmonia espiritual, foi o que me moveu a buscar mais informações a respeito de como alcançar. Lembrando que a harmonia é concórdia, é ausência de conflitos, é equilíbrio, né? Porque a gente sabe que a felicidade plena, é algo que nós só conheceremos quando mais aperfeiçoados, mais elevados, né? Então, por enquanto, a felicidade possível, a relativa, ela está relacionada à nossa condição espiritual. Qual é a nossa condição espiritual? A gente, quando se refere a nós mesmos,
o meu espírito, né? Ah, porque para o meu espírito isso, meu espírito aquilo. Na verdade, sou eu espírito, você espírito, né? Somos espíritos. E quando eu percebi esse assunto, essa ânsia da harmonia, ela ligou-se automaticamente a uma outra palavrinha que aparecia em todos os nossos estudos, em todas as nossas reflexões, que é vontade. Se vocês observarem, vocês vão perceber daqui para frente como essa palavra vai fazer diferença quando vocês a ouvirem nos estudos, nas exposições, né? Lembrando, então, fazer uma diferença aqui, porque vontade parece ser uma palavra assim, ah, tenho vontade, mas e aí? Né? Vamos separar, né? Desejo está ligado ao corpo, está ligado à matéria, está ligado aos nossos sentidos, né? Então, estou com vontade de tomar um sorvete, porque está calor. Hoje não está tão quente, mas estou com vontade de tomar água. É uma satisfação de uma necessidade física, né? A vontade, ela está acima da matéria, ela é além dos sentidos, ela está dentro de nós, ela está ligada a nós enquanto espíritos. E aí a gente, na pesquisa, foi buscar lá em Kant, que é considerado o principal filósofo da era moderna, né? Ele viveu na era de 1700, e aí Kant nos esclarece que desejo é uma experiência de satisfação das nossas necessidades, né? E a vontade, veja que interessante, é racional, é a busca daquilo que é certo. A vontade, ela direciona-se para o que é certo. A vontade, nesse sentido mais aprofundado e mais diferenciado, ele não prejudica. Ele é, segundo Kant, a moral transcendental. Ai, Nilzeli, mas parece tão esquisito isso, né? Racional, a vontade é racional. Vamos seguir com a pesquisa para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da vontade. Santo Agostinho, lá em 300, Santo Agostinho nasceu em 354, deve ter sido lá em 370, 390, 400, porque ele morreu em 430, ele vai buscar, então, definir um perfil para a vontade, porque naquela época, as ideias da época eram determinismo e destino. E Agostinho percebeu que, com certeza, aquilo não tinha muito sentido, né? Assim como Kardec vai nos esclarecer nas obras básicas, né? Que não tem sentido. Determinismo, destino, é a negação da lei do progresso. Como que Deus, né, nos dá uma inteligência se tudo está subordinado a uma força do destino, né? Então, na sua pesquisa, Agostinho vai perceber, então, buscando lá no contexto social grego, qual era lá, onde nasceu, onde foi gestada essa ideia que Agostinho buscou aprofundar, né? Eleutéria, lá no grego, na época dos filósofos gregos antigos, era a liberdade, mas no sentido contrário à escravidão, né? E Sócrates vai, então, desenvolver a ideia de Eleutéria, que é a liberdade, encrateia, que é a liberdade, Eleutéria é a liberdade contrária à escravidão. Encrateia é a liberdade como domínio de si mesmo. Veja que já começou lá, né? A ideia de uma liberdade que não é o contrário de ser escravo, mas é a ação própria, né? E Agostinho, na visão teológica, ele vai buscar, então, aprofundar. E o principal objeto dele era o conhecimento, né? Ele buscando entender como era isso para a alma. E ele vai trazer para a nossa reflexão, para a nossa definição, aliás, desculpe, há 3 elementos. A memória, que era o conhecimento latente, a alma, né? A inteligência, que era essa capacidade da alma de conhecer-se, de saber-se alguém, né? Algo
alguém. E a vontade que une, impulsiona as potências da alma. São elementos distintos, mas eles formam aquilo que Agostinho chamava de mens, que é a parte elevada da alma, né? Agostinho vai nos lembrar que a vontade, então, nesse sentido de nos impulsiona onde? Na vida moral e intelectual. Então, é o eixo do ser humano. E ele vai nos lembrar algo também, aprofundando, né, os estudos dele, eu não posso dar detalhes disso, né, nem conseguiria, são muitas informações, mas ele nos lembra que nós somos o que nós amamos. E o que amamos determina o que fazemos. Veja, o que fazemos, né, que está relacionado, então, à questão da vontade, né? E ele vai falar da vontade, da livre vontade, da liberdade da vontade, que é o conceito de livre-arbítrio. Veja que começou lá com Agostinho, né? Ele vai dizer, Deus desperta em nós a vontade, com essa liberdade, porque Deus tudo faz por vontade. A vontade no sentido da realização do amor. E com liberdade, Deus é livre e nos cria assim, livres e com vontades. Mas nos dá a direção. Nós temos, é nossa direção para o bem ou para o mal. As nossas obras, as nossas conquistas, essa direção somos nós que damos. Então, nós podemos usar o livre-arbítrio para o mal? Podemos, né? Aí está a beleza da liberdade que Deus nos dá. Mas Deus criou o mal? Não. Na verdade, Deus nos dá o livre-arbítrio para o bem. A privação do bem em nós é que faz com que aconteça isso que a gente chama do que não é bom, que a gente deu o nome de mal, né? Porque se Deus tivesse criado o livre-arbítrio para o mal, ele estaria automaticamente punindo o homem, não é verdade? Que é uma ideia também que Kardec vai insistir lá nas obras básicas, que Deus não seria soberanamente justo se ele castigasse as criaturas por algo que não dependeria delas, né? Como também não pode recompensar por virtudes que a gente ainda não tenha merecido, né? A liberdade de só fazer o bem é o resultado, então, do quê? Das virtudes que nós desenvolvemos. Agostinho vai dizer que a vontade plena é a vitória do querer e fazer, é o poder. E aí, ouvindo um pouco, pesquisando um pouco mais, tem uma live, uma palestra da Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, é muito boa essa palestra, ela faz uma explanação sobre a vontade, está lá no YouTube, quem quiser, é excelente, ela tem uma capacidade de síntese maravilhosa, né? E aí ela vai contribuir com a gente, com essa ideia que a gente está aqui refletindo, nos lembrando que ela usa uma metáfora do funil, né? Ela fala assim, olha, nós entramos nos problemas por diversas maneiras, né? Pela boca larga do funil, mas nós só temos uma porta de saída dos problemas, que é a vontade. Nós só entrar nos problemas é fácil, sair deles exige a vontade. Veja, o poder, né? E aí ela vai nos lembrar que o que enfraquece essa vontade, que debilita essa vontade? A dúvida. Então, conhecer, aprofundar, estudar, nos auxilia no fortalecimento da nossa vontade. E ela vai nos lembrar o seguinte, que o domínio do corpo é muito fácil. Então, combater desejos que não são bons é até relativamente fácil. Lógico que alguns já se tornaram vícios para nós, né? Mas é relativamente fácil. Mais difícil do que controlar, dominar desejos, eu posso ter vontade de tomar sorvete e de repente me lembrar que o sorvete para mim hoje não é conveniente. Hoje está mais friozinho, pode ser que minha garganta ali não se dê bem com sorvete. E eu domino esse desejo, né? Mas se dá a mesma coisa com as nossas emoções, com a nossa mente, que é onde se localiza a nossa vontade, é um pouquinho mais difícil, né? Mas ela vai nos lembrar que isso é o que há de mais divino em nós, e que a vontade é que nos transforma. E para isso ela vai nos lembrar aquilo que Jesus nos disse,
o conceito da vontade que Jesus nos trouxe, a fé cristã. Quando Jesus nos diz, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de transportar montanhas. Que montanhas são essas? São as montanhas que são os obstáculos para nós, né? Não necessariamente uma montanha física. Um dia, poderemos, na programação de um planeta, quem sabe, né, transportarmos montanhas físicas, mas tem tantas montanhas que são obstáculos e que nós podemos transportá-las, como Jesus nos disse, né? E aí ela vai nos lembrar que um poder, um atributo de Deus é o poder. E que o homem tem poder quando ele cresce, quando ele se aproxima de Deus. E aí, para a gente dar um sentido um pouco mais profundo para essa palavrinha aqui, ela parece meio vazia, né? Vontade disso, vontade daquilo, tenho vontade, mas não faço, tenho vontade, mas não é forte. Vamos colocar, então, uma palavrinha para fazer sentido para a gente, que é a força de vontade, né? Que é esse sentido original de poder, que Agostinho nos fala e que a gente vem ao longo do tempo aí exercitando, buscando, que é a nossa determinação, né? Quando a gente se volta para a doutrina espírita, nossa, mas nós estamos num ambiente, numa comunidade, já num patamar de entendimento que nos dá a tranquilidade, que é a doutrina espírita. Ah, legal, já sei dos princípios básicos da doutrina espírita, já domino como é que é a questão da existência de Deus, já sei como que a minha alma é imortal, que tem um passado, estou no presente fazendo o meu futuro, né, traçando o caminho do meu futuro, que há várias existências, que há reencarnação, que há pluralidade dos mundos habitados, que há mundos mais materiais, que há mundos espiritualizados e que há comunicação dos espíritos. Até posso dominar com a minha faculdade mediúnica essa comunicação com os espíritos. Beleza, e aí? Né, o que tudo isso tem a ver com a gente? Se a gente não entender essa relação que a gente tem e que passa pela nossa história com Deus, né? Esse ser, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos deu, que nos criou com instinto, né? Primariamente tínhamos o quê? Os instintos, né? Um corpo que foi se desenvolvendo, que foi progredindo, cheio de desejos, né? Desejos que nós precisávamos lá no início, né? Veja que o instinto, o desejo, ele vem do ego. Ego do quê? De egoísmo, né? O egoísmo vem dessa questão do ego. Nós precisávamos desse ego para nos impulsionar para o progresso material, né? Mas chegou um tempo, e paralelo a isso fomos desenvolvendo, mas estamos em plena era de regeneração, transição do planeta, que não é senão a transição do homem, né? Que nos chama a exercermos plenamente, de forma mais responsável, a inteligência. E o que é a inteligência? Lá na Gênesis, Kardec vai fazer uma explanação sobre o instinto e a inteligência. Nós precisamos dos instintos, tem alguns instintos que a gente ainda precisa, né? Respirar é um instinto, né? Mas veja que é automático. Nós ainda necessitamos, um dia não vamos precisar mais. Mas muitos dos instintos que nós tínhamos, alguns instintos de sobrevivência que nos levavam a atitudes até violentas, hoje nós dominamos com a inteligência, não é verdade? A inteligência nos auxilia e nos auxilia e melhor direciona essa questão da liberdade que nós fomos conquistando. Então, a liberdade da vontade, ela é moral, ela lembra, um atributo da alma, ele está em nós, alma, espírito,
né? E essa inteligência é que vai nos levar, e a vontade é que impulsiona isso, à autonomia da alma, a autonomia espiritual, que é o objetivo da doutrina espírita, né? Qual é o objetivo da doutrina espírita? A renovação moral da humanidade, mas se dá de forma automática, mágica, como que ela se dá? Pela renovação moral do homem, que é o homem que constitui a humanidade, né? Kardec, e aí a gente vai poder procurando nas obras básicas, a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos alguns conceitos também que vão nos ajudar nessa construção do que nós estamos aqui refletindo sobre a vontade. Na questão 662, Kardec, quando pergunta aos espíritos sobre a questão da oração, qual o poder dessa oração, os espíritos nos respondem assim: o espírito que ora, ele atua pela sua vontade de praticar o bem. Olha, a vontade presente na nossa oração. A gente pode orar sem vontade? Pode. Mas ela vai ser nada mais do que palavras. O que faz da prece algo poderoso? A vontade. Né? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação. Kardec vai nos lembrar. Né? O poder de ação. Na questão 909, Kardec pergunta, então, se o homem poderia, por seus esforços, vencer as suas más inclinações. E olha, os espíritos vão dizer que sim. E eles vão dizer uma palavrinha que me chocou muito, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E eles dizem assim, quão poucos dentre vós fazem esforços? Esforços no sentido de fortalecer essa vontade. Porque esforços a gente faz, né? A gente levanta, a gente trabalha, a gente se alimenta, a gente faz uma série de coisas que demonstra o nosso esforço, né? Nossa gratidão a Deus pela vida e tudo mais. Mas o que está faltando nesses esforços, na questão de quando eles nos falam dos esforços insignificantes, é nessa força de vontade de quê? De realizar, de ter esse poder de ação, né? Kardec faz um resumo teórico do móvel das ações humanas, lá na questão 872 do Livro dos Espíritos. E ele vai falar sobre o livre-arbítrio, vai nos dizer que ele existe ao fazer a escolha da existência e das provas, e na liberdade que a gente tem de ceder ou resistir às más tendências. Olha que síntese, né? Kardec tem um poder didático e de síntese muito grande. Então, combater nossas más tendências, como que a gente faz isso? Né? A gente consegue fazer, dominar, combater as nossas más tendências sem conhecer profundamente a nossa natureza moral? Porque nós temos uma natureza que não é essa do dia a dia, que é a nossa natureza moral, que é esse ser espírito, que espírito que eu sou. Né? E para isso existem leis também. Existem leis que regem a natureza moral do homem. E aí, Kardec vai nos lembrar que se a gente cede à influência da matéria como oposto à condição espiritual, portanto, à moral, né? É que a gente sucumbe nas provas que nós mesmos escolhemos. Então, quando a gente vai reclamar de alguma coisa, a gente precisa primeiro parar um pouquinho e se perguntar, opa, fui eu que escolhi. Será que está dentro do que eu escolhi? Né? Uma outra questão que a gente precisa... e se não está dentro do que a gente escolheu, a gente pode modificar. Afinal, temos o livre-arbítrio, não é? E aí, uma outra reflexão que a gente pode fazer também diante das nossas dificuldades é: o que eu estou sentindo é um desejo? O que me incomoda é um desejo não satisfeito?
ou é uma vontade que não está forte o suficiente para me impulsionar rumo ao progresso? E aí sim trazer a satisfação que eu preciso. Kardec vai dizer que o mais belo privilégio da espécie humana é a liberdade de pensar. Veja, é lindo mesmo esse privilégio, né, da liberdade de pensar. Isso Deus nos deu, nós somos livres para isso. E aí, é por meio disso que nós vencemos as nossas dificuldades. Kardec vai nos lembrar que nós podemos resistir aos apelos da matéria pela ação da nossa vontade. Não tem outra forma. Deus vai nos dar, se nós pedirmos, a força necessária. A força divina, lembra, que nos impulsiona a vontade. Mas a direção da vontade, quem é que dá? Somos nós, né? Podemos também pedir a assistência dos bons espíritos. Os bons espíritos, eles vão fazer por nós? Isso é uma reflexão muito dura, né? Porque muitas vezes nós queremos ajuda para fazerem por nós. Nós queremos algo pronto. Como tem sido nossa prece? Como tem sido nossos pedidos para Deus? Nós estamos pedindo coisas prontas ou nós estamos pedindo a força para nós realizarmos? Porque nós temos essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade, né? Então, continuando a nossa pesquisa e a nossa reflexão, nós vamos lá para o Evangelho. Lembrando que o Evangelho é um roteiro de conduta, é um caminho para o chamado reino de Deus, o reino do céu. Que reino é esse? É um lugar? Nós já sabemos, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós já sabemos que o reino dos céus, o reino de Deus, não é um local, um lugar, não está circunscrito. É o estado de felicidade que nós vamos alcançando conforme nós vamos progredindo. E plenamente o alcançaremos quando chegarmos num patamar, na escala espírita, de espíritos totalmente elevados, né? Então, nós vamos pelo caminho, conquistando, progredindo, mas é esse estado, né? E aí eu me lembro de uma passagem de Jesus que me intriga muito cada vez que eu ouço, que é aquela passagem em que as pessoas, os discípulos de Jesus dizem que para ele, enquanto ele está fazendo uma explanação, né, para o público, para a comunidade ali, que estão lá fora os irmãos, a mãe e os irmãos dele. E Jesus, aproveitando aquela situação, né, vai dar um ensinamento aos que estão ali sobre a família, a verdadeira família, né? E ele vai dizer assim, depois de dizer que perguntar, né, quem são minha mãe e meus irmãos, minha família. Aí ele diz assim, olha em volta, né, olha para os discípulos e diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é minha família, pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Mateus, capítulo 12, acho que versículo 50, por ali. E aí me intriga muito isso, aquele que faz a vontade do Pai é irmão de Jesus, é da família espiritual de Jesus. Que quer dizer isso? Que vontade é essa do Pai que eu tenho que fazer para fazer parte dessa família espiritual, família em espírito que Jesus me diz, que Jesus nos disse, né? Quando disse aos discípulos, aos apóstolos e aos discípulos, disse para nós todos, porque a fala dele, os ensinos dele, que são morais, os ensinos são universais e são atemporais, né? E aí, isso sempre me intriga, que vontade do Pai é essa? Numa outra passagem, está descrita lá no capítulo 18 do Evangelho, ele, tem uma passagem que ele diz,
esse capítulo fala de muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E ele vai dizer assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E isso está em Mateus capítulo 7, acho que versículo 21. Veja que interessante. De novo, Jesus nos falando da vontade do Pai. Nós já sabemos qual é a vontade do Pai? Nós já aprofundamos o nosso entendimento, a nossa compreensão de qual é a vontade do Pai? Porque senão, se nós não sabemos qual é a vontade do Pai, como que nós vamos realizá-la? Como que nós vamos querer a harmonia espiritual? Como que nós vamos querer usar a vontade? Vontade para quê? Para tomar sorvete? Né? Precisamos diferenciar os nossos desejos das verdadeiras vontades que nossa alma está gritando, está querendo que nós realizemos, né? No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Kardec vai nos lembrar, desculpe, ele vai dizer assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Não só a caridade evitará que nós pratiquemos o bem, como também fará que evitará que pratiquemos o mal, fará com que pratiquemos o bem. Lembrando que, como é a definição de caridade, segundo Jesus a entendia? Está lá na questão 886. O verdadeiro sentido da caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias dos outros, indulgência para as imperfeições dos outros, não para as nossas, e perdão de todas as ofensas, né? Então, quando nós colocamos essa prática na nossa vida, é que nós evitamos fazer o mal, porque nós conseguimos fazer o bem. Lembra, o mal é a negação do bem. É o bem que ainda não é feito, né? E para isso, Kardec diz lá, no capítulo 15, é necessária uma virtude ativa. Opa, uma virtude ativa? O que é a virtude ativa que Kardec falou? A ação da vontade. Ele mesmo complementa. Então, a vontade, ela exige ação. Eu posso ter vontade de um monte de coisa, mas vai ficar na vontade se não vier a ação. E a ação, para a ação, é que eu preciso da força da vontade, né? Que eu passo da vontade para a ação, né? No capítulo 17, desculpe, só um instante, por favor. No capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, vem aquela definição, lá está aquela definição que Kardec nos dá: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Olha que interessante, né? Lembra do objetivo da doutrina espírita? Transformação moral? Então, o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral, né? Os esforços que ele faz para domar as imperfeições, as inclinações más, é que vai levá-lo a essa transformação moral, né? E Kardec vai dizer que para isso é preciso, para que a gente não fique com ele usa o termo horizonte limitado, né? A pessoa que não se empenha, não se esforça, ela tem um horizonte limitado. E que para não ficar nesse horizonte limitado, é preciso um progresso pelo esforço. E ele vai acrescentar uma palavrinha interessante, com firme vontade. Então, além de força de vontade, firme vontade, né? Lá no capítulo 19, quando ele vai falar sobre a fé que transporta montanhas, na instrução dos espíritos, um espírito protetor vai nos dizer que a fé é um sentimento inato, é a consciência que nós temos das faculdades que Deus já colocou em nós, em estado latente, e que nós precisamos, então, fazer com que essas faculdades desabrochem, cresçam
E como é que se dá isso? Pela ação da vontade. Deus já colocou em nós tudo aquilo que nós precisamos, mas nós é que vamos, pela ação da nossa vontade, fazer com que isso ecloda, com que isso floresça, cresça, né? Ele vai dizer, o Espírito Protetor vai dizer que Cristo, pelos milagres que realizou, nos mostrou o que nós podemos, o poder que nós temos quando nós temos a fé, que é o quê? A vontade de querer, né? Então é mais que desejar, é querer mesmo, é querer realizar, é querer que aquilo aconteça, né? Ele vai dizer também que se nós encarnados soubéssemos da força que nós trazemos em nós, que é isso que Deus já colocou em nós, né? Nós colocaríamos a vontade a serviço dessas forças, e nós faríamos o desenvolvimento dessas faculdades humanas. É assim que nós vamos realizar o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos pôr a vontade a serviço daquilo que Deus já colocou em nós, né? E para finalizar a citação do Evangelho, lá no último capítulo, no capítulo 27, pedi e obtereis, ele vai nos lembrar o seguinte, Kardec vai nos lembrar o seguinte: o homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Quando a gente olha para a nossa vida e vê, nossa, que má sorte a minha, somos o árbitro da nossa sorte. Somos os construtores do que nós temos, somos e fazemos. A nossa felicidade, vai dizer Kardec, ou a nossa desgraça dependem da vontade que nós temos de praticar o bem. Ai, Nilzeli, mas você está dizendo que eu não pratico o bem? Não, eu não estou dizendo que nós não exercitamos a prática do bem. Mas nós somos bons o tempo inteiro? Nós só praticamos o bem? Enquanto nós não praticarmos só o bem, o tempo inteiro, nós ainda teremos imperfeições, fraquezas. Ah, Nilzeli, mas isso faz parte da nossa vida. Faz, de fato faz parte da nossa vida, né? Faz parte da dinâmica de Deus para nós. Mas tudo isso que nós refletimos sobre vontade, nós podemos ainda dar desculpas, nós podemos ainda olhar para a eternidade e dizer, eu tenho a eternidade. Quando nós queremos tanto a harmonia espiritual, quando nós queremos tanto a felicidade, quando nós queremos tanto a proximidade dos espíritos elevados e superiores, quando nós nos encantamos tanto com as descrições das moradas mais felizes, não é verdade? E aí eu vou concluir com um texto de Emmanuel, e agora eu vou ler esse texto, que foi o que me moveu a essa reflexão, aliás, desculpe, que foi a primeira pesquisa que eu fiz com relação a esse tema, porque lá no livro Pensamento e Vida, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, ele vai falar sobre a vontade, é o item 2, para quem quiser depois olhar lá, tá? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa
à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Lembra da direção? O leme é a direção. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Sob a vontade é suficiente, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, desejo, pensamento, memória, inteligência, tudo isso, quem é que comanda? Quem é que dá a direção? A vontade. Aí está o livre-arbítrio com que Deus nos presenteou. Então, essa vontade, essa força de vontade, essa firme vontade é que nós precisamos para acelerar, dar um ritmo melhor ao nosso progresso. Eu espero que vocês tenham percebido o valor da vontade que eu percebi ao estudá-la. E é um assunto que quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente busca conhecer, mais a gente se encanta, porque ela está em nós. Ela é o nosso poder. Gratidão por me ouvirem. E eu estou à disposição, não sei se tem alguma pergunta, Edmir? Olha, por enquanto não, eu estou olhando aqui no chat, agradecimentos, o pessoal começa a agradecer aqui, Ana Lúcia, o Fernando Zola, o Edmilson, a Nívia, a Marioto, estão agradecendo você o Antônio Ricardo Jacobes, a Cristiane Gaspar, você está vendo o chat aí? Estou vendo. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade. Sim, um abraço a ela. Vamos agradecer a Deus, né? Sim, sim. Nilzeli, palavras não só muito belas, mas muito importantes, não é? Como você disse. Então, uma gratidão imensa, as pessoas estão aqui falando, porque realmente, né, um momento que a gente passa junto aqui, temos 69 pessoas na sala, mas temos dezenas, centenas, talvez, de pessoas pelo Facebook nos assistindo.
assistindo, né? E é muito bom falar de coisas boas, né? No momento em que as pessoas estão um pouco abatidas até, e eu fico muito feliz aí pela sua escolha do tema e pela forma maravilhosa que você transmitiu para a gente, viu? Eu vou pedir para você fazer a nossa prece final, você faz? E aí eu volto em seguida, depois da prece, apenas para dar os recados finais. Então, vamos acompanhar a Nilzeli na prece e, em seguida, nós damos os recados finais. Com os nossos melhores pensamentos, com os nossos melhores sentimentos, nós lhe buscamos, Deus, na conexão mais possível, por meio dos nossos amigos espirituais, e com a certeza, Senhor, da tua presença amorosa, e agradecemos pela vida, por tudo que já nos deste, Senhor, por todas as oportunidades que temos de aprender e evoluir. E pedimos, Senhor, neste momento em que estamos emanando energias um pouco mais elevadas do que as do nosso dia a dia, pedimos, Senhor, que a nossa vontade, a nossa força de vontade neste momento, se traduzam em eflúvios destinados a todos aqueles que necessitam, na nossa capacidade de alcançar no planeta, todos aqueles que precisam da cura do corpo ou da alma. Que a espiritualidade amiga, Senhor, que incansavelmente trabalha por todos eles, possa utilizar deste momento de comunhão, do amor divino que nós já podemos emanar, usem para isso. E direcionamos, Pai, mais ainda, para aqueles irmãos que ainda não conhecem o bem. Na certeza, Senhor, do teu amor, da tua luz, da tua misericórdia constantes, queremos estar sempre contigo e queremos levar essa energia para todos os ambientes em que estivermos pelos próximos dias, alimentando-a com o que de melhor podemos pensar e falar e sentir. Gratidão, gratidão, assim seja. Muito obrigado, Nilzeli. Nós vamos então dar o recado final a respeito das próximas lives. Amanhã nós teremos a live com o Renato Bernaschi, da cidade de Bauru. Ele é professor universitário, é doutor em educação, e o Renato vai nos falar também às 19 horas. Todas as lives estão acontecendo às 19 horas, tá? Na quarta-feira, o pessoal está agradecendo até a sua prece, viu? Um jeito muito materno que você passa todas as suas palavras aí. Renato, então, nos fala amanhã às 19 horas. Na quarta-feira, um pedido antigo, né? O pessoal fazia tempo que queria trazer a Denise Lino, mas ela é de tão longe, né? De Campina Grande. Mas com as lives fica um pouco mais fácil. Então, a Denise Lino, palestrante de congressos, né? Vai estar conosco. E ela vai falar sobre vidas vazias, construções autoiluminativas, da série da Joana de Ângeles, que é a especialidade dela, né? Para quem gosta da Denise, quarta-feira, 19 horas. Na sexta-feira, teremos a nossa companheira Sandra, da cidade de Barretos, né? A Sandra Andrade vai estar conosco às 19 horas. No sábado, os meninos
da mocidade, né? Já não são tão da mocidade assim, mas começaram na mocidade, vão fazer uma live musical. Eles devem estar bravos comigo agora que eu falei que eles não são tão da mocidade assim já. Vão fazer uma live musical. E no domingo encerramos com a Sandra Della Polla, que também é uma outra palestrante bastante conhecida nos congressos. Ela é de Porto Alegre também. Difícil, né, de vir até aqui, e conseguimos através da live. Então, todas as lives às 19, temos aqui 72 pessoas nessa sala do Google Meet, né? Um prazer imenso receber todos vocês. As 3 casas homenageadas de hoje, né? Vou repetir, o Centro Espírita a Caminho da... 4, na verdade. Centro Espírita a Caminho da Luz, aqui de Bebedouro. Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui de Bebedouro. Centro Espírita da Terra Luz, de Itaiúva. E Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, de Itaiaçu. Amanhã, as casas responsáveis, o Eurípides Barçanufo, o Rafael Latorre e o Allan Kardec, as 3 aqui de Bebedouro. Então, todos os dias, não está acontecendo a palestra na casa, né, mas a gente está juntando as casas aí. Nilzeli, depois você olha o chat aí, ó, se você já está olhando, as pessoas estão muito gratas realmente pelas suas palavras aí. Eu gostaria, então, mais uma vez de agradecer a presença de todos, e principalmente a sua, desejar uma semana abençoada. O Antônio, que é o presidente da USE, está aqui. Antônio, você quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Se não, a gente já vai encerrar aqui. Edmir? Oi, pois não, Nilzeli. Posso falar rapidamente sobre a Conesc? Pois é, eu esqueci. Não sei se o Victor vai conseguir compartilhar aqueles cartazes. Não tem problema. Mas se ele não conseguir, nós vamos mandar isso que a Nilzeli vai falar nos grupos de WhatsApp. Por favor, fala da Conesc. Se vocês gostam da Denise Lino, ela vai estar também com a gente na Conesc. A Conesc, que é a Confraternização Espírita de São Carlos, vai ocorrer na sua versão digital, dia 8 de novembro. Nós teremos uma palestra e uma roda de conversa de manhã, e uma roda de conversa e uma palestra à tarde. Vai ser a Denise e o Jorge Larra, e as rodas de conversas com amigos também que vão estar. A temática, rapidamente, eu e a transição, o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso, exatamente, eu e a transição, o que tem a ver com isso. Então, todos convidados, dia 8 de novembro, vamos nos conectar aí numa grande confraternização aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, os cartazes, o Victor está compartilhando aqui. Fala da Conesc Jovem, Conesc Infantil também. Verdade. Nós teremos simultâneo, na mesma data, né, salas com os jovens. Eu mandei o material, depois, se vocês precisarem, o Edmir tem, com ficha, os jovens e as crianças precisam de ficha de inscrição, tem lá o link. Eles vão ter salas próprias para jovens e para as crianças. As crianças vão ter contação de histórias, vídeos, então vai ter programação para a família inteira. Confraternização pede isso, né? Comunhão da família, dos amigos. Muito obrigada, Edmir, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. O Victor compartilhou aqui a tela, né, enquanto você falava, e nós vamos mandar no grupo da USE Intermunicipal de Bebedouro tanto os cartazes quanto para fazer a inscrição, né, a ficha de inscrição. E aí pedimos que as casas reproduzam nos seus grupos internos aí, tá bom? Uma semana abençoada para todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais.